E a grande pergunta é o seguinte, ó, o que lhe impede de crescer hoje é um problema de mercado ou o problema é você? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso programa dedicado a pensar carreira, dedicado a pensar marcas pessoais, personal branding, que é o tema que é a paixão da minha vida nesses últimos 22 anos. E o que eu trago hoje aqui pode ser muito importante para você, dependendo do seu momento, que é a ideia, que é a mensagem aqui de que você não deve desistir do seu grande sonho profissional, que você não deve desistir do seu sonho de encontrar realização pessoal. E esse é um tema que me toca muito, e seguido eu penso sobre ele, que é observando as pessoas, e observando pessoas muitas vezes muito talentosas, que colocam o seu empreendimento em curso, né, que determinam um rumo para a carreira, que se posicionam, mas que na primeira barreira, na primeira dificuldade, na primeira frustração desse negócio, desistem tudo e começam de novo. Você já deve ter visto pessoa por aí, não sei se esse é o seu caso também, mas eu vejo muito por aqui. Gente que já tentou nesses últimos 2 ou 3 anos várias coisas, tenta empreender, mas na primeira dificuldade acha que não deu certo, vou começar de novo, tenta um posicionamento diferente, mas daqui a 6 meses não deu ainda o resultado e acredita que isso está errado, que começa de novo. E aí o resultado é um resultado muito ruim, que é uma espécie assim de looping de frustração, que é tentar algo novo, se encantar com aquela ideia, se atirar de cabeça e 6 meses depois voltar a estaca zero e começar tudo de novo. Eu vejo muita gente completamente perdida aí, zigue-zagueando na vida, tentando coisas diferentes e não conseguindo sair do mesmo lugar, e os anos vão passando, a frustração vai aumentando, muitas vezes vai criando até um certo ressentimento que as coisas não dão certo, mas essas pessoas geralmente não investem em tentar entender qual é o problema que impede você de crescer. Porque a gente tem que ter um olhar muito crítico nisso e mergulhar em si mesmo, e aqui o autoconhecimento é fundamental, e que muitas vezes quando tem uma barreira, né, quando a gente tem uma frustração, quando a gente não consegue vencer, a gente precisa fazer uma série de perguntas profundas que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a enfrentar nesse momento. E a grande pergunta é o seguinte, ó, o que lhe impede de crescer hoje é um problema de mercado ou o problema é você? A sua marca pessoal, a sua imagem, a sua falta de preparo. Embora isso possa parecer para você talvez muito óbvio, muita gente desiste do sonho sem se fazer essa pergunta. E obviamente às vezes a gente está num mercado que está em visível declínio, e muitas vezes a gente está agarrado naquele osso ali, a gente quer fazer, a gente quer tentar, mas o mercado está muito ruim, ou aquele mercado está decadente, não vai ter chance de novo. Então a gente deveria pensar e entender qual é o problema do segmento onde eu estou. É a competitividade? Competitividade vai ter em todos os setores. Tá difícil de vencer aqui? Todos os segmentos são difíceis, não vai ter segmento fácil onde a gente entra e consegue vencer. Então, a gente precisa esgotar essa pergunta e tentar entender os competidores de mercado, entender a lógica desse segmento, entender os elos da cadeia desse negócio, se for o caso, para tentar entender, bom, realmente é um problema de mercado, e aí eu preciso fazer uma avaliação. Continuo nesse segmento, continuo insistindo ou realmente tenho que trocar? Mas muitas vezes o problema é com a gente. A gente não investiu em autoconhecimento, a gente não se conhece, a gente não consegue entender os nossos passivos de marca, as nossas vulnerabilidades. E se isso for o seu caso, se capacite, entenda qual é o seu problema, entenda qual é a sua vulnerabilidade e tente trabalhar em cima dela. Mas entenda também a sua potência, os seus talentos, o seu jeito de fazer, a sua história que é única e que é singular, e que pode fazer diferença na sua marca pessoal. Mas o que a gente tem hoje de problema no mercado é que a gente vive sobre 2 grandes forças que nos pressionam todo o tempo.
A gente tem possibilidades demais, a gente tem possibilidades infinitas hoje como a gente não tinha antes. A gente tem possibilidade de seguir grandes pensadores que se destacaram no nosso segmento. Há um tempo atrás, a gente só conseguia se capacitar se a gente fizesse uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Hoje, raciocina comigo, a gente tem infinitas possibilidades pela internet da gente conhecer pessoas diferentes, da gente aprender temas diferentes. A gente tem podcasts maravilhosos com os maiores especialistas do mundo. A gente tem TEDs fantásticas que a gente pode aprender nessas TEDs. A gente tem possibilidade de leitura, a gente tem possibilidade de livros, a gente tem possibilidade, se a gente não tiver dinheiro para livros, tem muitos desses resumos de livros na internet que a gente pode se capacitar se o problema for capacitação. Se o problema for imagem pessoal, existem muitas formas da gente diagnosticar isso, de prestar atenção nos sinais, de entender o que lhe impede de crescer. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, possibilidades demais que também nos fascinam, porque a gente olha estrelas da internet, a gente olha pessoas fazendo sucesso em diferentes segmentos e muitas vezes isso dá um efeito contrário. A gente olha para tantas possibilidades e a gente trava completamente. A outra grande força nas nossas vidas hoje, e que afeta a mim, afeta você, afeta todo mundo, é ansiedade demais de querer chegar lá sem a preparação. Então, nas redes sociais, cria-se uma certa fascinação de que todo mundo venceu, que todo mundo está conquistando, quando na verdade a gente está olhando, muitas vezes, meia dúzia de pessoas que conseguiram vencer naquilo, e a gente acha que aquelas pessoas venceram muito rápido, porque a gente também não sabe a história dessas pessoas. Então a gente fica premido por essas duas grandes forças, possibilidades demais e ansiedade demais. Então o que eu recomendo para você, se esse for seu caso, entre de cabeça no autoconhecimento, avalie a fundo, entenda o problema, construa o problema, monte o problema para tentar entender o que lhe impede de crescer nesse momento. É o mercado? É você? É o lugar onde você está? São as condições? E eu defendo a ideia que tudo pode ser passível de reversão, desde que a gente estabeleça um prazo para fazer isso e a gente realmente não fuja do problema. E eu confesso aqui para você que, avaliando muitos mentorados meus por todo o Brasil, ao longo desses 20 anos, eu vejo o quanto as pessoas abandonam os seus sonhos na primeira frustração, na primeira barreira e começam tudo de novo. E são pessoas que uma vez passam os anos e elas estão sempre começando alguma coisa nova e estão sempre realimentando esse sonho, mas esse sonho sempre vem com um banho de água fria depois, com uma frustração por terem de começar tudo de novo. Então o importante é que a gente tenha em mente que em muitos momentos a gente tem que mudar de segmento e isso é uma possibilidade. Às vezes a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está insistindo em uma coisa que todo mundo está vendo que não vai dar certo, mas que a gente acha que vai, e aí a gente fica em si mesmado tentando reverter uma coisa que a gente não vai reverter, que é cultural, que é mercadológica. Mas o outro lado dessa moeda também é importante para você refletir comigo. É gente que se acostumou a não ter frustração, a não enfrentar nada na vida e a desistir na primeira barreira, na primeira possibilidade. E aí eu queria deixar para você aqui uma reflexão que é muito importante de um cara que eu sigo, um cara que eu adoro, que eu respeito, que é o Rufino, e que para mim é um grande pensador, e que seguido nas minhas dificuldades eu lembro dele, e ele diz o seguinte: às vezes o universo está colocando uma barreira na sua frente e que muitas vezes você está olhando para essa barreira como uma barreira intransponível e você está à beira de desistir porque não consegue passar por essa barreira. Mas o Rufino complementa que às vezes essa barreira é um degrau que o universo está colocando para que você suba nesse degrau para poder enxergar um novo horizonte à frente. Então minha mensagem aqui para você é que se você hoje passa por dificuldade, se você não consegue prosperar como você gostaria, se você não está conseguindo encontrar realização, primeiro entre de cabeça no autoconhecimento e avalie se o problema é o mercado ou se o problema é você.
Se o problema é o mercado, entenda formas de se ajustar ao mercado com o patrimônio que você tem. Se o problema é você, mergulhe de cabeça no autoconhecimento em tentar conseguir resolver isso. Mas não desista a cada barreira que aparece na sua frente. Não desista a cada frustração que o seu negócio lhe impõe nesse momento, porque sempre vai haver uma saída. Veja se faz sentido isso para você. Até a semana que vem, até o próximo episódio.